Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você gosta de vídeos como esse. E hoje a gente vai discutir aqui os métodos JavaScript mais usados, tá? Então, o que são métodos, né, para começar de conversa? São funções, né? São é, funções que já são integradas na própria linguagem que você pode estar utilizando, sabe? Então, geralmente, uma função como JavaScript, ela é principalmente usada ali no front-end, certo? E tem várias funções relacionadas ao front-end, né? A tá dando esse dinamismo, essa dinâmica para a interação do usuário. Então, quando o usuário faz isso, clica em uma coisa, é chamado um novo método, certo? E hoje a gente vai ver aqui um dos métodos mais alguns métodos mais usados, né, no JavaScript. E tem muita gente que pensa que vai ser uma função de listagem, uma função. O que você acha que vai ser? Comenta aqui. Espera você comentar em 5 segundos. Mas basicamente as funções JavaScript vão permitir que sempre que o usuário tenha uma interação ali na página, no documento, né, da página que seria o HTML, venha-se outra função em seguida ou quando a página se inicia, né? Então a gente já conhece os métodos por dessa forma. Você está dando essa esse dinamismo aí para sua página e trazendo uma experiência muito completa para o seu usuário, tendo um formulário bem feito e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos aqui para os 5 principais métodos, tá? Quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei, nossa, então vai ter muito método tipo push de array, vai ter muita, né, manipulação de array, muita manipulação de objeto, e pior que não, né? O pior que as mais usadas, elas estão aqui, se você já conhece essas 5, tá? São 5 que a gente tem aqui na tela, funções, e essas aqui são as mais usadas. Ainda tinham outras 5 também, e as outras 5 eu decidi encurtar um pouco, trazer só essas primeiras 5 que eu achei. Ainda tinham mais 5 e elas também eram relacionadas ao HTML, certo? O HTML, para quem não sabe, é basicamente o texto, né? A linguagem de marcação. O espaçamento ali, o tamanho das letras. Espaçamento seria mais CSS, na verdade. Mas o tamanho das letras, a organização, se é uma tabela, sabe? Dá para fazer isso com o HTML. Só com o HTML você faz uma tabela tranquilo. A gente também tem aqui não só interação com o próprio HTML, mas o CSS também, né? A gente, para começar aqui a introduzir as funções, a primeira linha ali que a gente tem, ela está definido um const que vai pegar um elemento, tá? Geralmente a gente chama de element quando é um elemento HTML, tá? Em seguida ele vai no document. O que seria o document? Document nada mais é que a página, tá? Então ele vai procurar document, ponto. O que significa isso? O ponto query selector, que é a função, o método JavaScript, ele está dentro do objeto document. E o document, por padrão, ele já existe, né? Então, logo, se o site existe, o objeto document existe, né? É uma consequência. Se você tem uma página, né, até isso aqui é uma página que a gente está no Canva, tá? É um documento, tá? E dentro desse documento eu tenho é, disponível um query selector, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu utilizar o document, que é o site, documento, o site, ponto, query selector, que é a função que está dentro do objeto document, você não precisa criar isso já tem no próprio JavaScript, já vem automático, tá? No próprio site já tem essa função JavaScript. E dentro desse método, ele vai receber como um parâmetro uma string. Essa string você vai colocar ponto e classe, tá? Você poderia também colocar hashtag, tá? Que seria pelo ID. Esse query selector, ele tem inúmeras facetas, inúmeras ramificações ali, mas o principal que a gente vê muito é pegando pela classe. Você põe o ponto e o nome da classe, tá? O que seria o nome da classe? Ele está representado aqui como classe.
né, para indicar que você colocaria o nome da classe que você colocou naquele elemento HTML. Então, todo elemento HTML pode ter uma classe e aquele documento que você quer pegar, ele vai ser pego, né, e aí você vai tratar ele aqui nesse element, ele vai ser armazenado nesse element. E dentro dele, né, você pode fazer manipulações no element, outros métodos que tem dentro daquele elemento HTML. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu clicar em um botão, eu quero que ele pegue um elemento HTML e pelo, né, query selector, eu vou pegar esse elemento e vou escrever, dar um inner HTML ali, né, que a gente vai falar sobre ele aqui hoje, e digitar coisas a mais, ou deixar ele mais colorido, botar outra cor, né? Então é isso que esse método faz. O segundo aqui, dos mais usados, element.advent listener. O que isso faz? Add event listener. Desculpa, pessoal. Basicamente, ele vai pegar um elemento HTML, tá? Então, a gente tem até uma lógica bem interessante aqui, que seria o quê? Eu peguei um elemento com o query selector pela classe dele, então ele tinha a classe banana. Eu fui lá, peguei, né, o texto que tem a classe banana e provavelmente está escrito nele banana. Armazenei aqui element banana e coloquei aqui, né? Então element.add o que ele vai fazer? Ele vai receber como parâmetro duas coisas. O que vai acionar o evento relacionado a esse objeto HTML, tá? E o que eu vou fazer, né, quando esse evento for atendido. Então a gente recebe aqui como string, certo? Aqui você não inventa, tá? Tem os padrões ali. Se você instalar alguma extensão ali JavaScript que autocompleta, se você digitar aspas simples, né, que seriam esses dois pontinhos aqui, ele vai aparecer a sugestão do que você pode estar colocando. O mais utilizado, na minha opinião, de longe, sem pesquisar, é o clique, né? Então o que está acontecendo aqui? Eu peguei meu elemento, né, exemplo da função passada que a gente explicou, e dei o método que também está disponível nesse elemento HTML, certo? Aqui no caso é o elemento do site, que é o document. Do document, quando a gente pegou um elemento HTML. E dentro desse elemento HTML a gente tem essa função disponível, que é uma das mais usadas em JavaScript, que vai colocar aqui como parâmetro o que você quer que atenda, no caso é um clique, e o que você quer que faça, né? A function. Você pode criar uma função em outra variável e só chamar ela aqui, né? Invocando a função. Então, quando eu clicar, por exemplo, a página vai dar um reload, né? Vou recarregar a minha página quando eu clicar nesse elemento que eu peguei, tá? Então, são duas funções diferentes, né? Só aproveitei aqui para a gente estar explicando, né, aproveitando que a gente já está em sequência aqui, né? Pega o elemento e dentro do elemento a gente adiciona que quando ele clicar, ele vai chamar uma função, né? E aqui basicamente é as chaves que abre e fecha a função, e aqui é o final, né, o parênteses, que é o que fecha o parênteses do método addEventListener. E aqui eu poderia colocar um reload page, né, que é a ação a ser executada quando o elemento for clicado. Que é o que acontece aqui, por exemplo, quando eu clico, a página vai para a próxima. Vocês pegam um spoiler aí. Const element igual a document.getElementById. Esse método aqui, ele também é do tipo get, né, para você pegar alguma coisa da página, e ele também está disponível no document, né, no objeto document, que é o site. Como a gente falou, se o site existe, logo a gente tem disponível aí o document e seus métodos JavaScript para a gente estar manipulando. No caso aqui é algo muito específico, que é o get by ID, certo? O que ele faz basicamente? Nesse caso aqui, você não precisa colocar hashtag nem ponto, né? Porque no query selector você tem que especificar, é uma classe, é um ID, porque se for uma classe ou um ID, você tem que colocar ponto antes aqui, prefixo ponto e o nome da tua classe, ou hashtag e o ID aí do teu elemento, tá? E aqui o get by ID, você só coloca o ID do teu elemento. Então é bem mais tranquilo,
sabe? Você pode estar usando os dois, fica a seu critério, não tem isso de performático ou não, é o que você quiser usar, tá? E eu tô trazendo aqui porque esses são os mais usados, né? Alguns dos mais usados. Beleza, a gente pegou nosso elemento de novo e para apresentar o próximo método aqui, que é um dos mais usados também, a gente vai usar o inner HTML, né? Então, a gente pegou o elemento aqui com esse get element by ID e com esse element a gente tem disponível, assim como o elemento HTML tem disponível o ID de event lister, aqui a gente também tem disponível o inner HTML. O que esse inner HTML faz? Ele basicamente vai concatenar, né, que seria colocar uma palavra do lado a outra ou algo do lado de outra coisa e meio que vai colocar um texto a mais. Então está escrito lá teste, né? E eu pego esse teste através do ID dele, né? Ele tem um ID teste também e eu coloco aqui get element by ID, certo? Peguei teste e aqui ele vai estar disponível. Vou dar um ponto em HTML e ele vai descrever novo conteúdo, certo? Bem tranquilo. E por último, e não menos importante, a gente tem um Parent Element. Ele também tem disponível aí como HTML, certo? No caso que a gente não está armazenando, mas ele também é uma variável, seria uma HTML que a gente pegou aqui, um elemento HTML, e ele também tem disponível o Append Child, que seria eu colocar um outro elemento HTML dentro desse elemento HTML. Então seria basicamente você pegar, por exemplo, um, uma div, certo? Ou um parágrafo e colocar dentro de outro parágrafo. Dá pra fazer isso, tá? Mas basicamente tudo que for HTML você pode colocar dentro ali como se fosse um filho daquele HTML. Eu acredito que dá pra fazer isso com div, principalmente com div, né? E é isso. Então esses são os métodos. Eu fiquei bem surpreso porque eu pensei que seria algo como manipulações mais difíceis, como um pop não, um map, um filter, né, em objetos. Mas não, esses aqui são os mais usados. Se você parar para pensar, faz um pouco de sentido, porque o JavaScript ele é feito para o DOM, né? Lembrando que aqui eu estou falando dos métodos sem framework, só o JavaScript puro, tá? Bom, dando continuidade ao que eu falei aqui, a maioria são interações com a DOM, para quem não sabe é o Document Object Model, que é o site em si, né? Então é a estrutura do site, é o objeto que representa o site. Então dentro dele a gente tem vários métodos que esses são alguns dos mais usados que a gente acabou de ver, certo? E espero que você continue aí se aprofundando. A gente pode trazer mais métodos aqui para a gente estar discutindo sobre. Deixa aí sugestões, tá? Se você está vendo esse vídeo e está gostando, deixa sugestões ali de coisas mais complexas, mais fáceis, o que você gostaria de ver aqui no canal, tá? O próximo vídeo vai ser sobre frameworks, né? Pra gente tá deixando um pouco mais complexo, mas para quem é iniciante é interessante tá conhecendo esses métodos. Provavelmente a maioria da galera já viu, certo? E é isso. Bom, conclusão e considerações finais. Existem inúmeras outras funções no JavaScript, tá? Não é só isso, certo? Mas é uma das mais usadas, são uma das mais usadas e eu quis trazer aqui para vocês. Mas vocês podem estar procurando aí que existem vários outros frameworks, né? Que dão outras funcionalidades à linguagem, como fazer stream, fazer desktop, fazer inúmeras outras coisas, back-end também, né? Aqui a gente trouxe o JavaScript usando para front, que é o JavaScript puro, mas para back-end também tem o JavaScript puro, que pode ser usado, tá? Mas geralmente a gente usa o Express para back-end, tá certo? E no front a gente também trabalha principalmente com frameworks, mas quando a gente está aprendendo os primeiros passos e a gente usa esses métodos, se você já é mais avançado, eu sei que você lembrou aí do seu começo, quando você usava muito Get by ID, certo? Nos seus projetos, Query Selector também, eu usei bastante nos meus projetos iniciais. E você que é novato, tá tendo primeiro contato talvez com esse vídeo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E um abraço e até a próxima. Valeu!